Meu nome é Rosane e eu irei apresentar o trabalho cujo título é Caracterização pelo método de Monte Carlo de um monitor individual de nêutrons de albedo. Os autores desse trabalho são Rosane Ribeiro e Denison Souza Santos. A ICRP define a grandeza para a exposição de corpo inteiro como a soma ponderada das doses equivalentes nos tecidos e órgãos do corpo, que é a dose efetiva. E por sua definição, essa grandeza é impossível de ser medida. Então, ela é estimada pelas grandezas operacionais, definidas pela ICRU, tais como equivalente dose ambiente, que é o H-10, e o equivalente de dose individual, que é o HP10. A grandeza HP10 é obtida em tecido mole numa profundidade apropriada abaixo de um ponto específico, sendo esse ponto normalmente o local onde o dosímetro individual é usado. Já o H-10 é o valor produzido pelo correspondente campo expandido e alinhado na esfera da ICRU em uma profundidade de 10 mm, no raio que se opõe à direção do campo alinhado. A avaliação da dose efetiva para campos de nêutrons é desafiadora, já que o peso da radiação usado para calcular a dose equivalente varia de uma ordem de grandeza, de acordo com a energia do nêutron. Então, ele pode ir de 2 a 20, de acordo com a função contínua estabelecida pela ICRP. Fontes comuns de nêutrons também mostram geralmente um espectro de emissão variando de 1 milésimo de elétron-volt até milhões de elétron-volts. Em trabalhos anteriores, foram calculados os coeficientes de conversão de H-10 e HP10 para a fluência de nêutrons e a dose efetiva. O HP10 foi calculado no Phantom Lab para energias que iam de 10 a menos 9 a 10 MeV, como mostra a figura 1. O H-10 ele foi calculado para comparação entre as físicas para nêutrons que são fornecidas pelo GEANT 4, com uma montada por nós usuários. Então, nós fizemos essa comparação. E os resultados podem ser vistos na figura 2. Esses coeficientes foram calculados para energias de 10 a menos 9 a 15 MeV, na esfera da ICRU. Já a dose efetiva ela foi calculada nos fantômetros de voxel da ICRP, para energias que também variavam de 10 a menos 9 a 15 MeV, como pode ser visto na figura 3. Uma técnica estabelecida para monitoração individual de nêutrons é o dosímetro de albedo, onde a dose efetiva é estimada medindo a fração do campo de nêutrons que é refletido pelo corpo, que são chamados de nêutrons de albedo. Diferentes tipos de dosímetro têm sido desenvolvidos explorando essa técnica, a maioria deles utilizando cristais termoluminescentes como material sensível. Isso torna necessário o uso de técnicas de Monte Carlo para descrever a passagem de nêutrons e partículas secundárias nos materiais que compõem esse dosímetro. A Comissão Europeia, preocupada com o uso de códigos confiáveis na dosimetria das radiações, promoveu um exercício de intercomparação para códigos de Monte Carlo aplicados em problemas de radioproteção. Um desses problemas, o P4, é uma descrição específica de um dosímetro de albedo, onde os participantes deveriam comparar seus resultados de resposta desse dosímetro entre si e com o valor de referência. Então, o principal objetivo do presente trabalho é simular o problema proposto para esse exercício com a ferramenta GEANT 4, que não foi utilizada por nenhum dos participantes. Ao fazê-lo, pode-se inferir a aplicabilidade do GEANT 4 em radioproteção para este tipo de simulação em campos de nêutrons. O problema P4 do exercício de intercomparação foi resolvido para o dosímetro de albedo. O dosímetro proposto pode ser visto na figura 2. Então, aqui, na figura 2A, o dosímetro ele foi dividido em 3 partes. Parte da frente,
do meio e traseira. Na parte da frente do suporte, nós temos em cima duas janelas abertas, uma com LIF 6 e a outra com LIF 7. Esses são os TLDs voltados para os nêutrons incidentes. Ainda na parte da frente, só que embaixo, nós temos uma blindagem de alumínio na frente dos TLDs de albedo, para que eles não vejam os nêutrons incidentes. Aqui nessa parte de baixo. No meio desse dosímetro, temos uma placa de alumínio, onde os TLDs estão incrustados. Na figura 2B, isso pode ser visto melhor. Então, aqui em cinza, essa é uma vista lateral do dosímetro, certo? Aqui em cinza, nós temos a placa de alumínio. E aqui em cima, nessa vista lateral, os TLDs 1 e 2, aqui nessa altura, incrustados na placa de alumínio. E aqui embaixo, TLD 3 e 4, também incrustado nessa placa de alumínio. Assim. Na traseira do suporte, na parte de baixo, nós temos as janelas onde estão também um LIF 6 e na outra janela um LIF 7, que estão voltados para os nêutrons de albedo. Sim, as janelas abertas. Na figura 2B, que é a vista lateral do dosímetro, o fantoma de tronco foi cortado com a ampliação dada no dosímetro, aparecendo somente sua parte frontal na figura. Então, aparece só a parte aqui do PMMA, da parte frontal desse fantoma, tá? Mas, na simulação, o fantoma foi considerado como um todo. Então, aqui temos o campo incidente, chegando no dosímetro, o dosímetro aqui, e atrás do dosímetro nós temos o fantoma de tronco, certo? Os resultados encontrados nesse trabalho foram comparados com os resultados da intercomparação, no qual foram utilizados o MC-MP4C, e serão mostrados na seção Resultados. Utilizamos a versão 10.5 do Giant 4 para as simulações. Foram executadas 10 a 8 histórias para nêutrons monoenergéticos com energias que variavam de 10 a menos 8 a 20 MeV. Foi utilizada a física de alta precisão para nêutrons do Giant 4, que é essa Giant 4 G4 nêutron HP, que é do inglês High Precision, que descreve interações de nêutrons desde energias térmicas até 20 MeV, com a opção de espalhamento térmico implementada, que seria para nêutrons com energia abaixo de 4 electronvolts. Cada processo físico foi escolhido individualmente para cada partícula. Mais detalhes dessa física utilizada pode ser encontrado nesse artigo aqui de 2017. A resposta do dosímetro é encontrada pela contagem das reações de captura de nêutrons no lítio. Nessa reação mostrada aqui, nessa reação de captura, o nêutron interage, é capturado pelo lítio 6 e são formadas nessa reação um trício e um alfa, e uma partícula alfa. É orientado no exercício para se assumir que a resposta de nêutrons é proporcional ao número das reações de captura desse tipo. Então, para essa contagem das reações de captura, foi utilizado o contador de eventos presente no Giant 4, que é o Count Events. Antes de começar os estudos de dosímetro no problema P4, foi feita uma simulação dos cristais LIF 6 e LIF 7 livres no ar, para verificar se a descrição dos materiais dos cristais termoluminescentes estava correta. Nessa simulação, nós calculamos a dose de cada um dos cristais para um feixe plano e paralelo de nêutrons, com energias que variavam de 1 keV a 10 MeV.
nós simulamos 14 pontos para o LIF7 e 20 pontos para o LIF6. Na figura 1, são apresentados os resultados publicados pela referência, os quais os valores encontrados nesse trabalho foram comparados. Então, agora nós chegamos na seção resultados. Sim, esse primeiro resultado, na figura 6, são os cristais de LIF6 e LIF7 livres no ar. Tá? Então, essa figura ela mostra a comparação da resposta desses cristais obtidas no Diante 4 com os dados calculados de Furuta e Tanaka. Valores esses representados pelas linhas cheia e pontilhada na figura do slide anterior, na figura 5. As respostas foram normalizadas para a leitura do LIF6 na energia de 10 a menos 3 para fazer essa comparação. Então aqui em amarelo, nós temos a resposta de antipato, em LIF6, em azul, a referência, e aqui nós temos em verde a resposta de antipato para o LIF7, e em laranja a resposta da referência. Então agora, finalmente, na figura 7, nós temos os resultados para o exercício de intercomparação, problema P4, mostrando a resposta dos 4 cristais de LIF no dosímetro. Os índices IA que acompanham os nomes do LIF6 e do LIF7 na figura indicam os cristais que estão voltados para os nêutrons incidentes, e o índice A, os cristais voltados para os nêutrons de albedo. Então, aqui em cima, no caso TLD 600, é o cristal LIF6 e o TLD 700 é o cristal de LIF7. Então, aqui em cima nós temos o TLD 600I, tanto do Diante 4 quanto da referência. Aqui é o TLD 600A, também, tanto dos resultados do Diante 4 quanto os resultados da referência. Aqui embaixo, nós temos o resultado do TLD 700I, né, de incidente. E aqui nós temos os resultados, tanto do Diante quanto da referência, do TLD 700A. Então, esse trabalho foi mostrado que a ferramenta Diante 4 é adequada para a simulação de um dosímetro de albedo para nêutrons de energias variando de 10 a menos 8 MeV a 20 MeV. Os resultados obtidos neste trabalho serão usados de base para a resposta na simulação para diferentes tipos de dosímetros de albedo e para aprofundar o entendimento das interações entre nêutrons e dosímetros individuais, que será um conhecimento valioso no design de novos dispositivos de monitoração individual. Então, aqui nós temos um pouquinho do que estamos fazendo nesse momento. Com base nos resultados desse trabalho apresentado, já está sendo feita a implementação no Diante 4 do dosímetro de albedo desenvolvido e caracterizado no IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, no Rio de Janeiro. E esse dosímetro é utilizado na rotina de monitoração de nêutrons no momento. Está em andamento simulações nas leituras desse dosímetro para nêutrons monoenergéticos de 10 a menos 9 a 20 MeV, e estão sendo calculadas as respostas dos TLDs de albedo, dos incidentes e a razão incidentes sobre albedo. Então, com a comparação dos resultados encontrados com as referências encontradas no Diante 4 e comparar esses resultados com a referência e observando uma boa concordância entre os valores, será feita simulações para espectros na ordem de energia dos raios cósmicos.
Então, essa caracterização será feita para a utilização desse dosímetro no futuro para a tripulação aérea. Então, gostaria de agradecer muito pela atenção e qualquer dúvida que não possa ser sanada agora nos próximos minutos de perguntas, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail rosanemrib@gmail.com. Espero que tenham gostado. Até!